Olá! Hoje, 29 de maio de 2025, o assunto que está dando o que falar é a prisão do MC Pose do Rodo, aqui no Rio. Exatamente. Uma operação que aconteceu hoje cedo. Isso, e a gente vai mergulhar nas notícias, tentar entender o que está por trás disso tudo, né? A ideia é essa: ver as razões da prisão, o que a polícia apresentou. As reações, claro, e toda essa discussão que sempre volta, né? Funk, liberdade de expressão, apologia ao crime. É complexo. Muito complexo. Então, a prisão foi de madrugada, né, na casa dele, lá no Recreio dos Bandeirantes. Foi a DRE, a Delegacia de Repressão e Entorpecentes, que conduziu a operação. E a investigação aponta para quê exatamente? Apologia ao crime, ligação com tráfico. Isso, especificamente com a facção Comando Vermelho, o CV. A Polícia Civil detalhou um pouco mais? Que detalhes são esses? Bom, eles falam que os shows do Pose aconteciam, quase sempre em áreas dominadas pelo CV. Uhum. E mais, que nesses shows era comum ver traficantes armados, com fuzis mesmo, fazendo a segurança. Nossa, E a alegação é que esses eventos eram usados pela facção para lucrar com a venda de drogas ali na hora, sabe? sei. E esse dinheiro, segundo a polícia? Voltaria para a facção para comprar mais arma, equipamento, enfim, fortalecer o crime. Tá, entendi a linha de raciocínio da polícia sobre os eventos. Mas e a ligação direta do artista com isso, além do local? Onde que entra a música dele? Ah, aí que está o ponto central, o ponto nevrálgico da acusação. As letras. As letras. É, a polícia analisou o repertório dele. E eles apontam menções que seriam, assim, diretas ao Comando Vermelho. Tipo o quê? Tem exemplos? Sim, as fontes citam trechos como "fala que a tropa é Comando Vermelho", ou então "desde menor sou comando". São bem explícitas, né? Bem diretas mesmo. E sobre armas, confrontos, isso também aparece? Aparece bastante. Falam em exaltação de armamento pesado, tipo "só a casão na favela", "destrava o G3ão", 62 com mira laser, Glock, Parafal. Nossa, um arsenal. Pois é. E também referências a territórios, né? VK, CDD, Rodo, Bator. Muitos associados ao CV. E provocações a rivais, tipo TCP, ADA, chamando de alemão, 3C. Entendi. Então, para a polícia, isso não é só contar uma história, retratar a realidade? Não na visão deles. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, foi bem claro. Ele diz que isso ultrapassa a liberdade artística, que vira crime mesmo, apologia. Artigo 287 do Código Penal, né? Fazer elogio público a crime ou criminoso. E exatamente. O Cury argumenta que a música vira um instrumento de dominação da fração, sabe? Para espalhar o que ele chamou de narcocultura do CV. Uma narcocultura. É. Ele até disse uma frase forte que o alcance dessas letras poderia ser muito mais lesivo do que um tiro de fuzil, pela influência, né? Pesado. E como o pessoal do funk e os outros artistas reagiram? Alguém se manifestou? Sim, quase na mesma hora o rapper Oruan foi para as redes sociais defender o Pose. Ah, o Oruan. E o que ele disse? Basicamente que o Pose é só cantor, que ele canta em baile de favela, mas que não tem envolvimento com facção. E criticou a polícia também. Tipo, precisava algemar? É uma defesa direta. E a fala do Oruan tem um contexto específico aí, né? Com certeza. Não dá para esquecer que o Oruan é filho do Marcinho VP, né? Um líder histórico do CV, que está preso. Verdade. E o próprio Oruan já teve seus problemas com a polícia. Foi investigado pela DRE também por um disparo de arma por supostamente ajudar um foragido. Acabou num TCO por favorecimento pessoal. E ele já pediu liberdade pro pai publicamente, né? Lembro no Lollapalooza. Exato. Então, essa defesa dele ganha outra dimensão por causa dessas conexões todas. Levanta questões, né? Com certeza. E isso joga a gente bem no meio do furacão. Essa linha tênue entre o funk como expressão cultural, que fala sim de uma realidade dura, violenta, de territórios, e o limite legal da apologia. Como é que as autoridades definem onde um termina e o outro começa? Olha, para a polícia, nesse caso específico do Pose, a leitura é que a linha foi cruzada. Claramente. A interpretação é que as letras, junto com o contexto dos shows, a segurança armada, tudo isso não só descreve, mas promove, fortalece o CV. Eles enxergam como parte de uma estratégia da facção de usar a cultura para se firmar, sabe? Normalizar o poder deles.
Entendi. Então, fazendo um resumo rápido, tivemos a prisão do MC Pose hoje, pela DRE, as acusações focam muito nas letras e nessa suposta ligação dos shows com a estrutura do Comando Vermelho. Isso. Aí veio a defesa do Oruan, que tem toda aquela ligação familiar que a gente comentou, Exato. e tudo isso reacende aquela velha e complicada discussão, onde a arte que retrata a favela encontra o limite da lei, pelo menos na visão das autoridades policiais. Perfeito. E fica, né, aquela reflexão para a gente pensar. Num país com uma realidade social tão complexa, com facção mandando em tanto lugar, como é que a gente, como sociedade, como a justiça, consegue separar o joio do trigo? Separar a crônica da realidade, a arte. Da incitação direta ao crime, ao fortalecimento de grupo criminoso através da música popular. É fácil falar, mas na É bem prática, difícil traçar essa linha, né? muito. E qual o impacto real disso tudo? Essas letras, esses shows, eles realmente fortalecem tanto assim essas facções? É algo para a gente continuar pensando.